Olá pessoal, vamos começar o nosso módulo 2 do curso. Nesse módulo 2 a gente vai falar sobre transformações lineares, né? A segunda parte do curso de Introdução à Álgebra Linear. Bom, nessa primeira aula eu vou definir o que a gente chama de transformação linear, fazer alguns exemplos e principalmente ver o primeiro teorema, né? O primeiro resultado principal de transformações lineares, tá certo? Muito bem. O que a gente vai chamar de transformações lineares? Então, como eu havia falado, nessa parte do curso, né, a gente vai estar interessado em estudar as chamadas transformações lineares. Uma transformação linear é uma função entre espaços vetoriais, V e W, digamos, que satisfaz duas propriedades, né? T, V para W, uma função de V para W, é dita ser uma transformação linear de V para W, se essas duas propriedades são satisfeitas. Para cada U e V, vetores no meu espaço vetorial V grande, né, T aplicado a esse vetor U mais V é igual a T de U mais T de V. Certo? Então essa é a primeira propriedade para uma transformação linear. E a segunda propriedade é que quando eu pego um escalar alfa e um vetor U e avalio, né, T no vetor alfa vezes U, então T de alfa vezes U deve ser igual a alfa vezes o vetor T de U. Certo? Então qualquer função entre dois espaços vetoriais que satisfaz essas duas propriedades, a gente diz que então que essa função é uma transformação linear. Bom, a primeira observação é que se T é uma transformação linear, então T aplicado ao vetor nulo é igual ao vetor nulo. Por quê? Porque T aplicado ao vetor nulo, eu posso escrever esse vetor nulo como sendo U menos U, para qualquer U. Eu posso escrever o vetor nulo como sendo essa expressão. Né? E, por outro lado, eu sei que essa expressão, como T é linear, isso aqui é T de U menos T de U. Né? Então, eu estou calculando a diferença entre dois vetores iguais, isso aqui é o vetor nulo. Então, T do vetor nulo é igual ao vetor nulo. Então, qualquer função, qualquer transformação linear satisfaz essa propriedade aqui. T do vetor nulo, T avaliado no vetor nulo é igual ao vetor nulo. Essa é a primeira observação. Outra observação é que T avaliado no vetor αU mais βV, onde α e β são números reais e U e V são vetores em V grande, T avaliado em αU mais βV, eu uso a linearidade da minha transformação, isso aqui é igual a T de αU mais T de βV, porque T é linear, e a segunda linha eu uso novamente a propriedade de que T é linear. A alfa e beta são escalares, então isso aqui, alfa e beta passa para fora. Né? Portanto, então, T de αU mais βV é igual a alfa de T de U mais beta de T de V. Isso que a gente fez aqui segue da definição de transformação linear. Né? E se você generalizar esse argumento, você vai chegar na seguinte afirmação, né? Que T aqui tem um erro de digitação, pessoal, que é αi. Né? T avaliado numa combinação linear de vetores, né? Somando aqui αi e U de I. Né? Isso aqui, T da soma é a soma. Né? A soma cai para fora, porque T é linear, αi, T de U de I. Novamente, observando que aqui tem um erro de digitação, que é αi, certo? Então isso aqui vale sempre para qualquer lista de escalares αi e conjunto de vetores U de I em V grande. Vejamos alguns exemplos, né, de transformações lineares. O primeiro exemplo é, vou pegar uma função entre dois espaços vetoriais V e W,
onde essa função ela é a função nula. Eu estou dizendo que t de u é sempre igual ao vetor nulo do espaço vetorial W. Certo? Então eu estou definindo então, uma função que transforma u em t de u. Ou seja, transforma u sempre no vetor nulo no meu espaço vetorial W. Bom, então esse é um exemplo de transformação linear. Vamos ver por quê. T aplicado ao vetor u mais v, né, a gente sabe que a minha transformação T ela transforma qualquer vetor no espaço vetorial V no vetor nulo em W. Então T de U de V, T de U mais V é igual ao vetor nulo em W. Bom, o vetor nulo eu posso escrever ele como sendo duas vezes ele próprio. Né? Mas o vetor nulo é igual a T de U e o vetor nulo também é igual a T de V. Afinal, T transforma qualquer vetor no vetor nulo. Então, o vetor nulo é igual a T de U mais T de V. Então, essa linha de raciocínio aqui mostra a primeira propriedade de ser uma transformação linear. Bom, a segunda propriedade também é fácil, né? Porque T de alfa U, eu sempre transformo qualquer vetor de V no vetor nulo de W. Né? Então, T de alfa U é o vetor nulo. Isso aqui é por definição da minha função. Bom, por outro lado, o vetor nulo pode ser escrito como sendo alfa vezes o vetor nulo para qualquer alfa escalar. Né? E eu posso escrever alfa vezes o vetor nulo como sendo alfa t de u. Logo, t de alfa u é igual a alfa t de u para qualquer alfa número real. E u, vetor em V grande. Logo, t é uma função que satisfaz aquelas duas propriedades que a gente colocou, que a gente definiu como transformação linear, né? E, portanto, t, nesse exemplo 1, será uma transformação linear. O próximo exemplo, também muito simples. T é uma função de V grande para V grande, no mesmo espaço vetorial aqui. O contradomínio é igual ao domínio. E eu estou definindo T como sendo a função identidade, ou seja, eu estou definindo que T de U, dado para cada U no espaço vetorial V grande, eu estou dizendo que T de U é igual a ele mesmo. É uma função identidade. E neste exemplo, essa função T é uma transformação linear. É fácil ver por quê, né? Vamos verificar aquelas duas propriedades. T avaliado no vetor U mais V, como a minha função T é a identidade, isso aqui é igual a U mais V. Por outro lado, U é igual a T de U e V é igual a T de V. Então, essa linha aqui de raciocínio vale e a primeira propriedade de transformação linear é satisfeita. A segunda propriedade também é fácil, né? Porque T de alfa U é igual a alfa U, por definição da transformação T. Né? U é igual a T de U, portanto essa segunda igualdade também é válida. E a gente mostrou então que T de alfa U é igual a alfa T de U, para quaisquer alfa e U, para quaisquer alfa número real e U vetor em V grande. Logo, essa é um outro exemplo de transformação linear. O próximo exemplo, um pouco mais elaborado, diz que toda transformação linear de R para R vai ser essencialmente uma reta que passa pela origem. Essa é a mensagem desse exemplo 3 aqui. Então eu afirmo que toda transformação linear da reta para reta, R para R, é da forma, é uma reta, né, que passa pela origem, com inclinação alfa. Então vamos lá. De fato, observe o seguinte, né? Se eu pego um escalar alfa, então a função reta alfa u é claramente linear, certo? Isso aqui segue-se da própria definição de transformação linear. Mas o que o exemplo está dizendo é que, reciprocamente, qualquer transformação linear de R para R será uma reta que passa pela origem, com inclinação alfa.
para um dado alfa. Ou melhor, para algum alfa. Né? O que o exemplo está dizendo é que qualquer transformação linear será uma reta que passa pela origem com alguma inclinação alfa. Certo? Então, observe o seguinte: se T, para mostrar essa afirmação, tome T uma transformação linear de R para R. Bom, se T é uma transformação linear, eu vou usar a segunda propriedade da transformação linear. A gente sabe então que eu posso escrever T de U, certo? Como sendo 1 vezes U. Certo? Por quê? Por que isso é verdade? Porque 1 é um escalar, né? E U é um vetor na reta, ou seja, é um número real, que eu estou na reta aqui. Né? Meu espaço vetorial é a reta. Então eu sempre posso escrever U como sendo T avaliado no ponto 1 vezes U. Isso aqui eu sempre posso fazer. Né? E eu sei também, né, segue da propriedade de espaço vetorial, e sei também, né, que essa segunda igualdade aqui também é válida. Né? Porque se eu observar, U é um número real. Tanto 1 quanto U são números reais. Né? Interpretando U como um escalar, eu posso passar esse U para fora da minha transformação linear, porque ela é uma transformação linear. T, por hipótese, é linear. Então, repetindo, T de U eu posso escrever como sendo T de 1 vezes U, e por outro lado eu posso interpretar U como sendo um escalar, porque afinal U é um número real. Então, interpretando U como se fosse um escalar, esse U passa para fora. Certo? Então, qual é a ideia aqui? A conclusão é que T de U, se T é linear, então a gente acabou de mostrar que T avaliado no vetor U é igual a um número real, T de 1, vezes U. Então eu vou tomar alfa como sendo T de 1, e logo a gente vai ter que T de U vai ser igual a alfa vezes U, para qualquer U, número real, para qualquer U, número real na reta. Né? Logo, a gente mostrou que qualquer função linear, ela de fato é qualquer função linear de R para R é de fato uma reta que passa pela origem, com alguma inclinação alfa. Ok, próximo exemplo, um pouco mais elaborado, diz o seguinte, né? Considere V e W os seguintes espaços vetoriais. O espaço das matrizes N por 1, as matrizes de forma linha, né? Perdão, a matriz coluna, né? Aqui, né? E W, o espaço das matrizes M por 1. Certo? Eu vou pegar A, uma matriz fixa. Vou pegar A, uma matriz fixa M por N. E eu vou definir T de A como sendo a seguinte transformação. Eu vou transformar X em A de X. Qual é a operação que eu estou fazendo? Eu estou transformando X em A de X, onde A é uma matriz M por N. Então essa multiplicação da matriz A por uma matriz coluna N por 1 está bem definida, e eu vou definir essa função aqui. Para cada vetor x grande, né, eu transformo x grande em A de x. Então essa é a minha função que está indo de V para W. E a afirmação é que essa função ela é uma transformação linear. Bom, para fixar as ideias aqui, e para ser simples no nosso argumento, né, eu vou assumir, sem perda de generalidade, que M e N são iguais a 2.
certo? Só para facilitar a nossa conta aqui, nossa exposição. Então vamos lá. Nesse caso, eu tenho que A é uma matriz 2×2, certo? Uma matriz quadrada 2×2. Eu vou pegar X, um vetor coluna, uma matriz coluna, x1 e x2, certo? E vou pegar Y, uma matriz coluna, y1 e y2, e alfa, um número real. Então repare o seguinte, que t de ax mais t de ay, por definição, é essa primeira linha aqui, certo? Essa é a definição da minha função t de a. Bom, aí você multiplica, você junta, coloca em evidência essa matriz, né? Soma esses dois vetores, x e y, eu posso fazer dessa forma aqui. E a nossa conclusão é que t de ax mais t de ay vai ser a multiplicação da matriz A por esse vetor soma de x com y. Ora, mas isso aqui é nada mais nada menos do que t de A aplicado ao vetor, a matriz coluna x mais y. Então a primeira propriedade de ser uma transformação linear, ela será satisfeita por essa função t de A. Faço a mesma coisa para multiplicação por escalar. Alfa vezes t de ax, eu vou colocar alfa aqui, manter alfa, e vou usar a definição de t de ax, que é a multiplicação da matriz A pela matriz coluna x grande, né? Bom, eu posso passar esse alfa para dentro desta matriz coluna, certo? E portanto eu chego à conclusão de que alfa t de ax é igual a essa operação, e essa operação é nada mais nada menos do que t de a avaliado no vetor alfa x. Portanto, t de a é uma transformação linear. Vejamos mais um exemplo de transformação linear. Eu vou pegar V, o espaço vetorial dos polinômios de grau até n. E eu vou definir uma função que eu vou chamar de D maiúsculo, de V para V, como sendo o seguinte: eu pego um polinômio f, nesse meu espaço P de n, esse é um polinômio de grau até n, né? E D de f, eu vou dizer que é a derivada dessa função, desse polinômio. E eu afirmo então que D é uma transformação linear. Repare que uma transformação linear, D é uma transformação linear de fato, por quê? Repare que a derivada da soma, a minha transformação é a derivada, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então D, avaliado no vetor f mais g, é a derivada de f mais g, mas a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aqui segue do curso de cálculo 1. Né? Muito bem, então f' é igual a d de f, g' é igual a d de g, então d avaliado em f mais g é igual a d de f mais d de g. Primeira propriedade, ela é satisfeita. A segunda propriedade também é satisfeita, por quê? Porque d de alfa f, por definição, é a derivada da minha função alfa vezes f. Ora, como alfa é um número real, né, então a derivada dessa função, alfa f, alfa é um número real, então isso aqui vai ficar alfa vezes f'. E, portanto, alfa vezes d de f. Logo, essa é uma transformação linear. Bom, para acabar com nossos exemplos, né, eu vou dar dois últimos exemplos de transformações que não são lineares, certo? O exemplo é o seguinte: considere V, o plano cartesiano, e eu vou fixar V0 como sendo um vetor não nulo nesse plano cartesiano. E eu vou definir uma função de R2 para R2 da seguinte forma: para cada U, T de U vai ser igual a U mais um V0, onde esse V0, como eu falei aqui, é um vetor não nulo. Então o T não é linear. Por quê? Porque ele viola aquela segunda propriedade. T é avaliado no vetor 3 vezes 1, 2. Isso daqui, pela nossa definição de transformação linear,
dessa transformação linear, isso aqui é igual a 3 vezes o vetor 1, 2, mais o V0 que é fixo. Certo? Esse vetor, né, ele é diferente do vetor 3 vezes T1, 2. Né? Ele é diferente de 3 vezes T1, 2. Por quê? 3 vezes T1, 2 ele vai ser igual a 3 vezes 1, 2. Aqui aparece também. Mas 3 vezes V0 não é igual a V0. A não ser que V0 seja igual a 0, que não é o caso. Portanto, T não pode ser uma transformação linear. Um outro exemplo também de transformação que é não linear é você transformar x e y, um ponto no plano cartesiano, R2, e transformar x e y no gráfico de uma parábola. Né? Eu transformo x e y em t de x e y, certo? Onde eu troco, a primeira coordenada vai ficar y e a segunda coordenada vai ficar módulo de x. Então repare que t não é linear. Né? Eu vou deixar isso aqui como exercício. Somente observem que a soma de dois números não é igual. O quadrado da soma não é igual à soma dos quadrados, em geral. Né? Então, devido a esse princípio, esse exemplo 7 mostra que t não é uma transformação linear. Vou pedir para vocês fazerem esse exemplo em casa, certo? Muito bem, o primeiro resultado desse módulo 1, e resultado importante sobre transformações lineares, é o seguinte teorema. Eu vou considerar V e W espaços vetoriais, vou pegar uma base, beta, para V, e vou pegar W1 e Wn vetores arbitrários de W. O teorema diz que existe uma única transformação linear, tal que a imagem da transformação em cada elemento da base vai ser igual aos Ws. Né? T de U e I vai ser igual a sempre a W de I, onde I varia de 1 até N. E essa transformação será dada pela seguinte expressão. T de U vai ser igual à combinação linear dos Ws, ponderada pelo xi, onde x1 até xn são as coordenadas do meu vetor U, certo? Na base beta. Então a mensagem do teorema é: eu tenho uma transformação linear entre espaços vetoriais, né, e eu considero beta uma base do meu espaço V grande. Então, se você eleger arbitrariamente W1 e Wn como sendo as imagens de T de U de I, né, então T de U vai ser simplesmente a combinação linear, né, dos elementos W, onde W é nada mais nada menos do que onde W nada mais nada menos que são esses vetores arbitrários que você fixou em W grande, certo? Bom, nos slides tem a demonstração. Eu vou omitir essa demonstração aqui, certo? Quem quiser olhar com mais detalhes essa demonstração, por favor, olhem os slides, está tudo no Moodle. Né? Vou dar um exemplo aqui de como é que a gente vai utilizar esse teorema. Né? O exemplo ele pede para você determinar a transformação linear de R2 para R3, tal que T de 1, 2 é igual a 3, 2, 1 e T de 3, 4 é igual a 6, 5, 4. Como é que a gente acha essa transformação linear utilizando o teorema? Repare que o teorema diz o seguinte: eu tenho uma transformação linear de R2 para R3. Se você dá uma base para R2 e você sabe quem é o valor, né, da transformação em cada elemento da base, então você consegue reconstruir toda a transformação somente com essa informação aqui. Como é que fica a transformação? Bom, na linguagem lá do teorema, beta, que é a base do R2, eu vou tomar como sendo esse conjunto formado por dois vetores. É fácil ver que esse conjunto beta é linearmente independente. E como a dimensão do R2 é 2,
Então beta é base. Beta é base e eu sei que a minha transformação linear em cada elemento da base eu fixei como sendo 3, 2, 1 e 654. Então o teorema diz que para a gente determinar a transformação linear, basta o meu W1, W2, né? W1 é esse cara aqui, W2 é esse cara aqui. Então o que o teorema está dizendo é que para você achar a transformação linear, basta eu achar as coordenadas do meu vetor U na base beta. Certo? E isso é fácil a gente calcular. Isso é fácil a gente calcular. Porque repare o seguinte, né? Então, por definição, basta então a gente calcular as coordenadas de um vetor U na base beta. A base beta, a gente sabe quem é a base beta, que é 1, 2, 3 e 4. Né? Bom, eu vou chamar então o meu vetor U como sendo o vetor x e y. E x1 e x2 são as coordenadas desse vetor. Bom, então x e y tem que ser igual a x1 multiplicado pelo primeiro elemento da base, beta, mais x2 multiplicado pelo segundo elemento da base, beta. Então, para cada x e y, eu resolvo esse sistema linear em x1 e x2 e acho as coordenadas, então, do meu vetor U na base beta. Para cada U, elemento x e y no plano cartesiano. Então, por causa daquele teorema, então a gente sabe que txy ele vai ser a primeira coordenada multiplicada pelo primeiro elemento da base pela primeira imagem da transformação em 1 e 2, né? 3, 2, 1 vai ser a imagem do primeiro elemento da base, beta, mais 2x menos y multiplicado por meio, que é a segunda coordenada de U, na base beta. A segunda coordenada aqui tem que estar multiplicando pelo segundo elemento da base beta, que é 3 e 4. E a imagem da transformação linear T de 3 e 4, que é 6, 5 e 4. Portanto, txy ele pode ser escrito dessa forma aqui. Muito bem, pessoal, eu vou parar por aqui. A gente continua na próxima aula a nossa discussão sobre transformações lineares. Um abraço.